Oi, meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje nós vamos ver uma introdução ao direito administrativo. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o direito. Bom, direito nada mais é do que um conjunto de regras, de normas, e princípios que eles vão regular como as pessoas elas devem conviver, de forma pacífica. Essas regras e princípios que são impostas pelo Estado são impostos de forma coerciva, ou seja, de forma obrigatória aos particulares. Se não fossem as regras, haveria muita confusão, muitas intrigas. Então, o direito, ele existe justo para isso, Para fazer com que as pessoas, vivam de forma pacífica. Já pensou se a gente, por exemplo, saísse de casa, viesse outras pessoas e levasse tudo que está na nossa casa e a gente não pudesse fazer nada? Por isso que existe o direito, Ele vai regular a nossa convivência de forma pacífica. O direito, ele é historicamente, dividido em dois grandes ramos. Nós temos o direito público e o direito privado. O direito público, ele é regido, pelo princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o direito público, ele vai proteger os direitos de uma coletividade. Portanto, a relação que o Estado tem com o particular é uma relação vertical, ou seja, de superioridade. O Estado, o interesse do Estado, ele está acima do que o interesse de um particular. Justo por isso, ele vai proteger ali uma coletividade. Então, o interesse de uma coletividade é maior e deve ser protegido em relação ali ao interesse de um particular. Portanto, o princípio aqui, do direito público é o princípio da supremacia do interesse público. Ele é superior, ele é vertical em relação aos particulares. Já o direito privado, ele é regido ali pelo princípio da autonomia da vontade, Ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º. Ou seja, o particular, ele pode fazer aquilo que ele quiser, se não estiver proibido em lei. Já o interesse público, não. O interesse público, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E diferente aqui, do princípio da supremacia do interesse público, o direito privado, ele é regido pelo princípio da isonomia, ou seja, da igualdade. O que isso significa, a relação jurídica entre os particulares é uma relação de igualdade. Um particular, ele é igual a outro particular. Só que o direito privado, ou seja, a pessoa particular, ela está abaixo, do interesse aqui do direito público. O direito público, ele é superior em relação ao direito privado. Bom, e o que vem ser aqui, o direito administrativo, que é o foco aqui da nossa aula. O direito administrativo, gente, vai ser ali um conjunto de órgãos e agentes que estejam ali em interesse, da administração pública. Mas o que vem ser, o direito administrativo? O direito administrativo, gente, é um conjunto de normas, de princípios que vão reger ali as relações da administração pública, ou seja, do Estado entre os seus órgãos e seus agentes e entre a administração pública e os particulares, Então, assim, o objeto da administração pública é a relação que a administração pública tem com os particulares ou também da própria administração pública entre os seus agentes, Vai integrar aqui a administração pública, os órgãos e seus agentes, Tanto de órgão para órgão em relação aos próprios agentes ali daquele órgão, ou seja, essa relação interna entre os agentes públicos e a relação externa, que é entre o Estado, ou seja, a administração pública e os particulares. Então, esse vai ser aqui o objeto da administração pública. Lembrando também que alguns particulares, eles podem ser aqui objeto da administração pública. Quando eles estiverem a serviço da administração pública, como, por exemplo, as concessões, as permissões e as autorizações aqui dos serviços públicos. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as fontes do direito administrativo.
Nós vamos ter a fonte primária, secundária e terciária. Para alguns, gente, só existe a fonte primária e a fonte secundária, não entra aqui a fonte terciária. Bom, vai compor aqui a fonte primária do direito, a Constituição Federal, né? Que a gente sabe que a Constituição Federal é nossa norma suprema, né? Ela está acima de qualquer outra norma e todas as normas abaixo da Constituição devem obediência aqui à Constituição Federal. E as leis, né? Ou seja, a fonte primária são as leis em sentido amplo. Então, nós temos a Constituição Federal que fica aqui no topo e as leis infraconstitucionais. Aqui entra qualquer lei, tá, gente? Lei ordinária, lei complementar, portaria, decreto, enfim, tudo vai estar aqui, né, na fonte primária do direito. A súmula vinculante, ela também é uma fonte de direito primária. A súmula vinculante são aquelas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Elas têm a mesma força de uma lei. Então, a súmula vinculante ela vai entrar aqui na fonte primária do direito. Já a fonte secundária, nós vamos ter a jurisprudência. A jurisprudência são as decisões tomadas nos tribunais, tá? Só que elas não têm o mesmo valor de uma súmula vinculante. Apesar, né, que essas decisões tomadas em juízo, elas também devem ser seguidas, elas também têm um certo poder, né, digamos assim. E vai entrar aqui também a doutrina. A doutrina é como se fosse uma interpretação das leis, né? Vem uma pessoa bem inteligente lá do direito, escreve um livro e ele vai ali interpretar, né? Vai dizer a importância daquelas leis. Então, isso é uma fonte secundária do direito administrativo. E aqui na fonte terciária vai entrar os costumes. E alguns autores, né, não citam que a fonte terciária, coloca o costume aqui como fonte secundária. O costume é quando, por exemplo, há uma omissão legislativa, ou seja, não está codificado, né, não está escrito alguma norma, alguma regra, só que ela é seguida, né, de uma forma tradicional. Então, é um costume. A gente percebe muitos costumes no regimento interno ali dos órgãos. Então, essas, né, são as fontes aqui do direito administrativo. O direito administrativo, ele não está codificado em apenas um documento. Por exemplo, quando a gente vai estudar direito constitucional, a gente vai estudar ali, né, a Constituição Federal. Se a gente for estudar, por exemplo, direito penal, a gente vai estudar o Código Penal. Já o direito administrativo, não existe o Código do Direito Administrativo, né? Você vai pegar um pouco ali, e daí você vai ter as normas do direito administrativo. Por exemplo, nós vamos ter ali do artigo 37 ao artigo 41 ali da Constituição Federal, ela vem trazendo ali algumas normas de direito administrativo. E nós vamos pegar algumas leis, né? Como, por exemplo, a Lei 8666, parece até o número da besta, que é a lei, né, que vai dispor ali sobre as licitações e contratos da administração pública. Nós vamos ter a Lei 8.112 de 90, que é a lei que vai dispor sobre o regime jurídico dos servidores civis federais. Nós vamos ter a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos ter, por exemplo, a Lei 9784 de 99, que dispõe sobre o processo administrativo federal. Então, a gente percebe que o direito administrativo ele não está codificado em apenas um documento, né? A gente vai ter as regras do direito administrativo na Constituição e em outras leis. Vou falar agora sobre o sistema administrativo. Hoje, no mundo, nós temos apenas dois sistemas administrativos. Nós temos o sistema francês e o sistema inglês. No sistema francês, existe a dualidade de jurisdição, ou seja, vai haver tanto o tribunal administrativo como o tribunal judiciário. E ambos, né, têm competências distintas. Por exemplo, se houve ali uma decisão administrativa, ela tem força definitiva. Não vai caber ao tribunal judicial, né, analisar uma decisão aqui do tribunal administrativo. Já o sistema inglês, né, há uma unicidade de jurisdição. Ou seja, se houve, por exemplo, uma decisão administrativa,
Essa decisão ela vai ser vista novamente, né, pelo Poder Judiciário. Por exemplo, supondo, né, que eu seja uma servidora pública, né, federal, e daí eu fui demitida ilegalmente, ou seja, os motivos que levaram a mim não foi um motivo dentro da lei, né? A pessoa me demitiu de forma ilegal, de forma inválida. Então, eu, né, vou correr atrás dos meus direitos, claro, e vou entrar com uma ação, né, no Poder Judiciário. Então, essa decisão administrativa, né, vai caber recurso no Poder Judiciário. Então, como eu fui demitida de forma ilegal, né, eu vou ter que ser reintegrada, né, ao meu posto de trabalho. Então, nesse caso, a resolução definitiva ela cabe ao Poder Judiciário e não ao administrativo. Portanto, no Brasil, nós adotamos, né, o sistema inglês, onde o Poder Judiciário ele vai rever ali as decisões no âmbito administrativo. Como eu falei, né, o Brasil ele adota ali o sistema inglês, onde todas as decisões administrativas elas podem ser analisadas ali pelo Poder Judiciário. Isso está expresso, né, em nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 35, quando diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Eu tenho até uma amiga que ela trabalha na Prefeitura Municipal e ela ficou doente, ela não pôde ser demitida, né? Houve ali a mudança, né, de gestor. E vocês sabem, né? No Brasil, cidade pequena, quando há essa mudança, geralmente todos os funcionários estão no olho da rua, os que votaram contra. E a nossa legislação atual, né, ela não permite esse tipo de demissão, né? Quando o funcionário está doente, é preciso que o gestor continue ali com o funcionário. E ela meio temerosa ali, né, de perder ali seu emprego, né? E as pessoas elas ficam de olho, fulano votou contra e tá trabalhando e tal. Então, a própria Constituição traz essa segurança, né, essa garantia. Ela não estava sendo demitida, só que ela estava tendo uma ameaça aqui, ó, de perder esse direito de permanecer no emprego. Então, a pessoa, quando ela sofre a lesão ou quando ela tem uma ameaça de sofrer ali, né, a privação de um direito, ela pode ingressar, né, no Poder Judiciário. Só que existem alguns casos em que para se ingressar no Poder Judiciário precisa esgotar, né, acabar todos os recursos administrativos, que é a justiça desportiva, né, prevista lá no artigo 217 da Constituição, né, no parágrafo 1º. Um ato administrativo que for contrário ali a uma súmula vinculante, né, antes de ingressar ali no Poder Judiciário, precisa se esgotar todos os recursos administrativos. E para impetrar ali com habeas data, né, no Poder Judiciário, precisa haver uma negativa da administração pública em fornecer ali as informações ao impetrante para que ele, né, entre com ação judicial. Então, né, esses são os 3 casos aqui em que precisa esgotar os recursos administrativos para que a pessoa possa, né, ingressar ali no Poder Judiciário. Como de costume nas nossas aulas de direito, né, vamos agora para a nossa questão de concurso. Nossa questãozinha de concurso pergunta o seguinte: o direito administrativo, por ser um dos ramos do direito público, disciplina não somente a atividade administrativa do Poder Executivo, mas também a do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Essa questão ela está correta, é exatamente isso, porque tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eles vão integrar aqui, né, a administração pública, ou seja, é através desses poderes que o interesse do Estado ele é realizado, é exercido. Portanto, né, essa alternativa ela está correta. Gente, espero que tenham gostado aqui da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.